Esse é o canal Diego Rocks, o canal que você entra hoje e sai amanhã ou vai sair hoje mesmo. Faz um favorzão aí, você que já faz parte do canal, dá uma clicada nesse sino que fica do lado da inscrição aí, para você ser informado sempre que sair vídeo aqui. E se você estiver chegando agora e achar que deve, por favor se inscreve aí também. Só para informar, no vídeo passado eu falei sobre a mulher demônia de São Paulo. Você viu essa doideira aí? Depois você dá um confere lá. E antes desse vídeo eu falei do Lucas Luco arrependido, e antes desse eu falei do Mamãe Falei Prefeito, o que eu penso a respeito disso. Então no final do vídeo aqui eu vou tentar te relembrar a respeito desses vídeos, para quando acabar aqui você dar um pulo lá. Hoje a gente vai falar aqui de dois Robsons. O Padre Robson, que eu já falei num vídeo aqui, e a que fim deu esse negócio do Padre Robson aí nesse país querido chamado Brasil. E também vou falar sobre o outro Robson, que se você não conhece a história, você vai ficar revoltado. A gente vai falar sobre um Robson aqui que tá preso injustamente há mais de um ano e um outro Robson que tá solto. Enfim, se liga só nessa história. Se você ainda não tiver ouvido, presta atenção. Tem um jogador de futebol que se chama Fernando. Ele já jogou pela seleção brasileira e tudo, e passou por vários clubes aí. Até que ele foi contratado por um time russo por 12 milhões de euros em 2016. E aí em 2019, o Fernando, o jogador, ele estava nesse time russo ainda. E enquanto isso, o nosso primeiro Robson, ele estava no Brasil com a família, um cara trabalhador, de família simples, fazendo a correria diária aí para colocar comida na mesa. E aí veio a grande oportunidade para o Robson. O Robson foi convidado pelo jogador Fernando para trabalhar de motorista na Rússia. E você que está ouvindo aí, vou pedir para você se colocar no lugar do Robson, tá? Como se essa oportunidade fosse para você. Até então tudo beleza, né? O Robson nunca tinha viajado de avião e ele felizão com essa viagem internacional e com essa oportunidade de emprego no exterior. E ele junto com a esposa, ele foi junto com a esposa, que seria cozinheira. O Robson e a esposa dele, a Simone, eles já tinham trabalhado por Fernando quando o Fernando jogava no Grêmio. Então até então tudo certo, tal, vamos viajar, vamos mudar de vida. Aí o Robson só tinha que quebrar um galhão pro Fernando, levar uma mala para a Rússia com algumas roupas e comidas brasileiras. O Robson pegou a mala, entrou com a esposa no avião e seguiu para sua vida nova na Rússia. Aí chegando lá ele teve uma surpresa. Eles foram barrados pela imigração, que fizeram ali uma vistoria nas malas para ver o que eles estavam carregando, e a polícia encontrou alguns remédios que no Brasil é vendido com receita, com retenção de receita, mas que na Rússia é proibido. E o remédio era para o sogro do jogador Fernando, que estava também lá morando na Rússia. O Robson foi preso, acusado por tráfico. Nem ele nem a esposa sabiam que o remédio estava na mala, entregaram a mala para eles, eles só levaram. Mala essa que o Fernando pediu para ele levar. Aí nem o Fernando, nem a esposa do Fernando, nem o sogro que era dono do remédio, nenhum deles confirmaram lá para as autoridades russas que o medicamento era do sogro do Fernando, que se chama William. 3 meses depois da prisão do Robson, o jogador deu um depoimento lá para a polícia russa, e a esposa também deu, dizendo que eles não sabiam de remédio algum e que não tinham contato com o sogro porque ele se mudava muito e tal, não tinham contato, e também não afirmaram no depoimento que os remédios eram do pai dela, né, que era do sogro. Não falaram nada, falavam que não sabiam. Aí tempos depois o Fernando fez um vídeo para o Esporte Espetacular da Globo, que fez essa matéria, que a partir deles que esse caso ficou muito conhecido. Se não fosse eles não teria acontecido isso. E o Fernando fez um vídeo dizendo que quando o Robson foi parado, eles imediatamente mandaram prontuário médico, mandaram receita, mandaram o passaporte do sogro dele, tudo que fosse necessário para provar que o remédio era do sogro, né? Porque realmente o remédio era do sogro. Então admitiu no vídeo ali. Depoimento muito diferente do dado para a polícia na Rússia. Esse depoimento no vídeo para o Esporte Espetacular não vale para a justiça russa. E o que aconteceu foi que o Fernando acertou um contrato com um time chinês, meteu o pé da Rússia no ano passado mesmo, em 2019. Hoje ele está na China. E o Robson segue preso numa prisão russa há mais de 560 dias. Os pais da esposa do Fernando, eles saíram da Rússia uma semana depois que o Robson foi preso. Eles saíram fora na hora que o negócio estourou. Um advogado do Robson disse que o Fernando poderia pegar um jato, descer na Rússia, esclarecer que o remédio não era do Robson e encerrar aquilo tudo, mas ele não vai fazer isso.
Dependendo do desenrolar da história, Robson pode ficar para sempre na prisão, cumprindo pena por outra pessoa. E o Fernando não vai lá, o sogro não vai lá, ninguém vai ficar lá, porque senão vão ter que assumir o lugar do Robson na prisão, né? Parece que o governo brasileiro agora está tentando arrumar um meio diplomático aí de resolver isso. As leis são bem severas na Rússia. Você já imaginou você ir no lugar do Robson? No final desse vídeo aqui eu vou falar de uma forma que a gente pode tentar ajudar, né, aqui nas redes. Na hora que eu terminar esse vídeo aqui eu falo como, né? Segura aí. A gente falou do Robson injustiçado, a gente vai falar agora do Robson justiçado. Tudo que eu vou falar agora não é pra manada de idólatras que adoram o padre Robson, porque a idolatria ela cega. Para esses não importa o que se diga, a não ser que vá ao encontro da sua idolatria e personalidades. Então vamos lá. Padre Robson, após anos de investigação da polícia e do Ministério Público, ele foi acusado de lavagem de dinheiro através da associação criada por ele, a AFIP, Associação dos Filhos do Pai Eterno. A associação vem arrecadando aí dinheiro para a construção de uma nova basílica em Trindade. A construção começou em 2012 e em 8 anos continua no esqueleto. Segundo as investigações, a associação comprou avião, casas com banheira e hidromassagem, piscina interna, casa na praia, fazendas, uma das fazendas avaliada em 100 milhões de reais, inclusive o sino, que a associação alegava ter pago 7 milhões de reais em um sino, o Ministério Público descobriu que custou 17 milhões de reais. Quando eles foram lá, pegaram a documentação e viram que o valor foi 17 milhões em um sino. Ô, glória! Um dos homens que foi preso, que tentava extorquir o padre Robson, do qual, segundo as investigações, aí o padre Robson deu aproximadamente 2 milhões de reais para os criminosos, ele disse que tinha um relacionamento amoroso com o padre. E eles extorquiam porque teriam vídeos, informações comprometedoras sobre o padre, então o padre ia lá e dava o dinheiro. As associações criadas pelo padre movimentaram 2 bilhões de reais. Entrou 1 bilhão, saiu 1 bilhão, num período aí de 10 anos, segundo as investigações. Mais de 1.000 transações de compra e venda de imóveis. Você tem noção do que é isso? Não, eu acho que não. Uma funcionária, segundo as investigações, sacou 109 milhões de reais de dinheiro vivo. Porque aí você faz os pagamentos e não se sabe para onde esse dinheiro foi. Dá dinheiro em mãos, e aí, de onde que veio esse dinheiro? E uma das funcionárias, uma outra funcionária que era doméstica, que ganhava R$1.000 por mês, ficou milionária. Nossa, quanta bênção, hein? O principal, as investigações identificaram aí lavagem de dinheiro de empresários e políticos, o chamado aí núcleo de políticos, pessoas poderosas que pelas investigações aí receberam mais de 43 milhões de reais. Né? E eu falei isso no vídeo do Padre Robson, né? Que por terem pessoas influentes, isso possivelmente poderia dar em nada. Agora, fechando. E tem mais coisa, mas para o vídeo não ficar muito longo, o que se concluiu a respeito disso tudo? 4 desembargadores votaram unanimemente e eu vou ler para você. Por se tratar de uma entidade privada, com os membros não tendo questionado qualquer ato ou alegado lesão aos seus interesses, não há que se falar de qualquer fato típico a ser investigado. Não houve legitimidade para apuração pelo Ministério Público do que ocorre dentro de um ente privado, onde não há recursos públicos, querendo o reconhecimento da tipicidade da conduta investigada, porquanto não houve a prática de crimes. Vou resumir para você, amiguinho. Você fez doações? O problema é seu. Pediram doações para construir uma igreja. A igreja ainda está no osso. E com esse dinheiro compraram casa, fazenda, avião e sei lá mais o quê? Problema algum. O dinheiro foi doado e as associações criadas pelo Padre Robson fazem o que quiser com esse dinheiro. E ainda bem que o Brasil é um país onde a justiça não é corrupta, ainda bem. Porque se fosse, eu desconfiaria. Se fosse no México, por exemplo, claro que eu ia desconfiar. Mas no Brasil, ainda bem, graças a Deus, que membros do STF, por exemplo, não julgam segundo próprios interesses. Não, de jeito nenhum. A justiça no Brasil, graças a Deus, não tem decisões
prisões encomendadas por alguns milhões em reuniões secretas. Ainda bem que não tem isso só no México. Então, se tratando de um país onde não há corrupção no judiciário, eu fico muito tranquilo. Ainda bem que se fez justiça no caso do Padre Robson. Os seguidores do Padre Robson tenham em mente o seguinte, que a justiça decidiu trancar as investigações. Ou seja, isso não vai continuar. Não, parou aqui? Não, parou. Vamos trancar? Acabou? Não vai dar continuidade, acabou. Não, mas é que... Não, acabou. O que foi feito lá dentro, foi feito lá dentro, isso é com eles, fecha. A respeito do núcleo de políticos influentes que estariam lavando dinheiro lá, esquece, isso é bobagem. O cara que foi preso, que alegou relacionamento com o padre, esquece, isso é bobagem também. Tudo isso é perseguição ao homem de Deus. Só para te dar uma ideia, são 8 anos construindo um templo que ainda está no osso. O Templo de Salomão, da Universal, enorme, construíram em 4 anos, de 2010 a 2014, valor estimado aí de 700 milhões de reais. O Padre Robson movimentando 2 bilhões, em 8 anos a igreja ainda está no osso. Então, continuem com as doações, irmãs e irmãos. Porque ainda bem que no Brasil a justiça é justa. É só na Rússia que o negócio não funciona. México, Rússia, você vê o caso do Robson lá, a justiça... alegando que ele é o culpado, ele é o responsável pelos remédios, embora a gente já saiba o que aconteceu. Não, mas só na Rússia que a justiça é desse jeito. Então eu quero fechar só com alguns versículos aqui. Deuteronômio 16, do 19 ao 20. Não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas. Não tomarás suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a palavra dos justos. Êxodo 23, 8. O ímpio acerta suborno em secreto para perverter as veredas da justiça. Provérbios 17, 23. Ai dos que justificam o ímpio por suborno e ao justo negam justiça. E para fechar, pois Deus trará ao julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Eclesiastes 12, 14. E nesse julgamento aí, meu amigo, desse juiz, ninguém escapa. Esse juiz aí ninguém suborna. E esse dia vai chegar para todo mundo. Mas é claro, esse versículo aí vale para o judiciário do México, o judiciário da Rússia, porque graças a Deus no Brasil não existe corrupção. Então, Padre Robson, Deus te abençoe, tá? Um absurdo isso que a Globo Lixo armou junto com a polícia e Ministério Público. Isso é um absurdo. A paz, tá? Esse é o vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui, eu tava falando do nosso primeiro Robson, eu vou deixar o link aqui das redes da Embaixada Russa no Brasil. Então, se você puder ir lá e escrever Justiça para Robson, vamos colocar em peso lá Justiça para Robson, para mostrar que tá uma galera preocupada com isso daí. Mas é Justiça para Robson que tá na Rússia, porque o santo Robson que tá no Brasil, esse aí, graças a Deus, já foi justiçado. Não esquece de dar um confere nos vídeos passados também, são 3 vídeos, se você não tiver visto, dá um confere lá. Tô tentando colocar vídeo aqui todo dia, conto com a sua força aí. Na hora que acabar o vídeo, só clicar no vídeo anterior. Não esquece também de ir lá na embaixada fazer o comentário. Grande abraço, até a próxima, valeu!